Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a segunda devocional da semana e nós estamos refletindo no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. O texto lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro destaque que nós fizemos na última devocional é que Deus amou ao mundo. E o segundo destaque que eu quero fazer é que o amor de Deus deu o seu Filho. O amor de Deus é um amor que vai ao extremo. O amor de Deus é um amor que se sacrifica. Observe o que João diz lá no verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus vai ao extremo em favor do mundo. O amor de Deus se sacrifica em favor das pessoas desse mundo. O texto diz que Deus está oferecendo o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Ele não pensou duas vezes antes de sacrificar o seu único Filho em favor da humanidade. O melhor que Deus tinha para dar, o excelente, o que ele tinha de mais precioso para dar, ele deu o seu Filho, o seu único Filho. É o amor de Deus que doa, é o amor de Deus que se sacrifica, é o amor de Deus que se traduz em ação sacrificial. Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, lá na epístola aos Romanos, no capítulo 5, no verso 6 ao verso 8, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o que o texto nos diz é que o amor de Deus se sacrifica, e se sacrifica pela humanidade, e se sacrifica pelos pecadores, e se sacrifica por aqueles que não merecem nenhum favor de Deus. O amor de Deus nos ensina, então, a também termos um amor abnegado. E a pergunta que nós podemos fazer é: como que você tem amado? O seu amor se sacrifica? O seu amor é doado às pessoas que estão à sua volta? O amor que você dá às pessoas que estão perto de você é um amor sacrificial? É um amor que se esforça para dar o melhor? Em terceiro destaque é que o amor de Deus em Cristo Jesus nos salva da ira vindoura. O texto diz que o amor de Deus intervém na história da humanidade, mudando completamente o rumo das pessoas que são alcançadas por esse amor e creem. E o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus se envolve na história da humanidade. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Porque há aqui um propósito da parte de Deus. Deus intervém objetivamente na história da humanidade. Com a morte de Cristo, Deus está intervindo na história, está mudando a direção das nossas vidas. O que era inferno agora pode ser céu. O que era morte agora pode ser vida. Porque aquele que crê não morre, mas tem a vida eterna. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Dessa forma, querido, querida, nós compreendemos o amor de Deus. O amor de Deus é um amor revelado ao mundo, porque Deus ama a humanidade e Deus dá o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E esse amor de Deus se sacrifica, entrega o que ele tem de mais precioso, o seu melhor, e em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós podemos ter a salvação quando nós cremos e entregamos, rendidos no altar dele, a nossa vida. Como está o seu amor para com Deus? Como está o seu amor para Cristo? Você de fato ama Cristo? Nós podemos ter a vida. Nós podemos ter a vida eterna se nós crermos verdadeiramente de que Ele é o Filho de Deus,
de que ele é a expressão exata do ser de Deus e que, acima de tudo, ele é o amor de Deus em ação pela humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nos vínculos do Calvário. Que Deus os abençoe.